Olá pessoal, tudo tranquilo? Espero que sim. Olha só essa questão aí, 2017 da banca FCC. Vamos lá. Diz o seguinte: a forma de Estado adotada pelo Brasil é a forma de Estado. No nosso vídeo aí no YouTube, nós tratamos sobre o tema que a forma de Estado é justamente a forma federativa. Estado federal. Então vamos aqui às alternativas. É a confederação, em razão da sua criação ser originária de tratados internacionais. Federação, na qual há uma união entre estados que conservam somente autonomia política. Unitário, na qual a União é o único centro dotado de capacidade legislativa, administrativa e política. Confederação, em razão da existência do direito de secessão. E por fim, federação, na qual há uma união entre estados que conservam a autonomia política e administrativa. Então aqui a gente já elimina a letra D, letra C e a letra A, porque como eu falei, nós somos uma federação. Então a gente fica na dúvida, é a letra B ou é a letra E? Vamos aqui a alguns comentários relevantes. Primeiro, quer trazer a contextualização da confederação. É muito comum a cobrança em provas do federalismo norte-americano e o federalismo brasileiro. Então, Estados Unidos, vamos colocar aqui. Estados Unidos. E depois vai trabalhar Brasil. Você sabe que Estados Unidos antes eram 13 colônias, né? Então vou pegar assim como se fosse 13 colônias, né? Imaginar que tem 13 colônias. 13 colônias submissas à metrópole, né? A Inglaterra. E eles queriam buscar justamente essa independência frente à Inglaterra. O que eles fizeram? Se uniram, se agregaram e se tornaram uma confederação por meio de um tratado internacional. Qual o problema aqui da confederação? Que o vínculo é dissolúvel. Isso quer dizer que amanhã esse vínculo pode ser quebrado tranquilamente, porque cada um ainda conserva, nós chamamos de soberania. Cada um é um ente soberano. Então, para evitar isso, o que eles fizeram aqui nos Estados Unidos, tá? Eles formaram uma proteção abdicando justamente dessa soberania e se tornaram uma federação. E nessa federação ela foi materializada por meio de uma Constituição. E agora as partes integrantes do todo passaram a ter apenas autonomia. E essa autonomia, vou colocar aqui, colocar para cá, tá? Vou colocar assim. Opa, aqui é complicado com você.
essa autonomia? Algumas bancas reconhecem 4 autonomias e outras só 3. Então a gente tem auto-organização, que é a capacidade dos entes de editar suas próprias constituições, no caso, os estados. Já DF, Distrito Federal e os municípios, eles editam suas próprias leis orgânicas. Aí nós temos a capacidade auto-administração, capacidade que os entes possuem de reger a máquina pública, né? Máquina pública, o gestor público no caso. Autolegislação, que é a capacidade que as partes integrantes que compõem a federação possuem de editar suas próprias leis. Tá? E por fim, está faltando o que aqui? Autogoverno. Capacidade que os entes possuem de eleger seus próprios representantes. Então aqui é a autonomia, que pode cair na sua prova como autonomia política. Então, dentro da visão geral, quando se fala em autonomia política, está envolvendo todas essas características aqui: auto-organização, auto-administração, auto-legislação e autogoverno. Vamos voltar aqui. Brasil. O Brasil antes era apenas era um estado, bota assim, Brasil era um estado unitário, tá bom? Aqui nós tínhamos a questão do Brasil Império, né? Estado unitário. As províncias, no caso, não tinham autonomia política, apenas autonomia administrativa. Só que o que aconteceu? Proclamação da República, houve uma descentralização política, né? Tivemos o surgimento de estados regionalizados. Então nós tínhamos no Brasil a União, no caso, a partir da proclamação da República, a União, e os estados regionais, tá bom? Estados regionais. Então passamos a ser também uma federação. Então aqui com relação à autonomia no Brasil, nós temos, se uma federação, há o poder político encontra-se territorialmente descentralizado. Descentralizado. Nas mãos de quem? União. Estados. Distrito Federal e os municípios. Tá? Então, só M, municípios. Tranquilo? Então, cada um dos entes federativos possui essas 4 autonomias. Não há hierarquia entre os entes da federação. O que há, na verdade, é uma repartição de competências. Então, nós temos competências da União, competência dos estados, competência dos municípios e do DF, que acumula algumas atribuições dos estados e dos municípios, tá bom? Então, vamos voltar aqui à questão. Por que não é confederação? Porque nós somos um estado federal. Na confederação há soberania. E aqui não, na federação, os entes possuem autonomia. Por isso que está errado. Federação na qual há uma união entre estados que conservam somente autonomia política. Vamos deixar aqui. Autonomia política. Letra C, unitário não, federal. Então deixa. Confederação também não. Então letra E.
Federação na qual há uma união entre estados que conserva a autonomia política e administrativa. E agora? Qual a alternativa a marcar, gente? Olha só, como eu falei, não basta, em outros vídeos, não basta você saber de doutrina, de legislação. Você precisa conhecer o perfil da banca, né? Então, enquanto a CESP, ele entende que dentro da autonomia política nós temos a autonomia administrativa, a FCC, ela diferencia, né? A autonomia política é uma coisa e administrativa a outra. Ele fala autonomia política e administrativa. Enquanto o CESP, se eu falar só autonomia política, já tem as 4 autonomias, para a FCC ela fez essa diferenciação. Então, para a gente marcar a alternativa correta, a gente tem que entender o perfil da banca. Então a banca ela diferencia um do outro. Então a gente vai marcar a letra E. Porque quando ele fala assim, ó, conserva somente a autonomia política, é como se não existisse uma outra autonomia. E para a FCC tem autonomia administrativa. Tá ok? Então a nossa alternativa é a letra E. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.